Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. A partir de agora você fica muito bem informado com as principais notícias do Brasil e do mundo. E no Oriente Médio, Israel informou que vai cortar o fornecimento de eletricidade para a faixa de Gaza. O anúncio veio uma semana depois do país ter cortado todos os suprimentos de bens para o território para mais de 2 milhões de pessoas. Israel anunciou neste domingo que vai deixar de fornecer eletricidade à devastada faixa de Gaza antes das novas negociações indiretas com Hamas, previstas para definir as modalidades de extensão da trégua no território palestino. Há apenas uma semana, o país decidiu bloquear toda a ajuda destinada ao território palestino, devastado por mais de 15 meses de guerra. Acabei de assinar a ordem para suspender imediatamente o fornecimento de eletricidade para a faixa de Gaza. Vamos usar todas as ferramentas que temos à disposição para trazer os reféns de volta e garantir que o Hamas não esteja em Gaza no dia seguinte. A única linha de energia entre Israel e Gaza abastece a principal usina de dessalinização do território, que atende a mais de 600 mil pessoas. Os habitantes da região dependem principalmente de painéis solares e geradores a gasolina para obter eletricidade. Novas negociações indiretas sobre a segunda fase do cessar-fogo devem começar no Catar. Uma delegação do Hamas viajou para Doha neste domingo. O grupo palestino pede que a segunda fase da trégua inclua a retirada total de Israel de Gaza, o fim do bloqueio israelense, a reconstrução do território palestino e apoio financeiro. Israel prefere uma extensão até meados de abril da primeira fase, que terminou no início deste mês. E a China fez fortes ameaças contra Taiwan. Um porta-voz do exército afirmou que a ilha está à beira do precipício no tema do separatismo pela independência. O exército chinês afirmou neste domingo que vai apertar o cerco sobre Taiwan se o separatismo na ilha aumentar. A China considera a ilha parte do próprio território, mas Taiwan tem governo autônomo desde 1949. Quanto mais ferozes os separatistas pela independência de Taiwan, mais apertado ficará o nó sobre as gargantas e mais afiada a espada sobre as cabeças. Avisamos as autoridades, voltem do precipício antes que seja tarde demais, caso contrário vão encontrar um beco sem saída. Algumas semanas atrás, o porta-voz reiterou que a China não descartava o uso da força para retomar o controle da ilha. Os comentários do militar foram feitos em meio às duas sessões, reuniões parlamentares entre milhares de delegados do Partido Comunista em Pequim nesta semana. Nos últimos anos, o governo central aumentou a pressão militar sobre Taiwan, enviando regularmente aviões e navios para a região e realizando exercícios de larga escala ao redor da ilha. E olha só, os integrantes do Partido Liberal escolheram o ex-banqueiro Mark Carney para substituir Justin Trudeau como primeiro-ministro. Ele tinha um ligeiro favoritismo sobre a rival Chrystia Freeland. Vamos ver. O Partido Liberal do Canadá elegeu neste domingo um ex-banqueiro e novato político para substituir Justin Trudeau como primeiro-ministro, para lidar com a guerra comercial desencadeada por Donald Trump. Mark Carney aparecia com um ligeiro favoritismo na votação que terminou neste domingo para escolher o líder do partido de centro-esquerda que governa o Canadá. Depois de 10 anos no poder, Trudeau anunciou a renúncia em janeiro em meio ao caos político. Trump não apenas lançou uma guerra tarifária contra os vizinhos do Tratado de Livre Comércio da América do Norte, mas também diz que quer que o Canadá seja o 51º estado dos Estados Unidos. Analistas já previam que eram pequenas as chances da principal rival, Chrystia Freeland, ex-ministra das Finanças de Trudeau, que deixou o governo por discordar da reação aos ataques de Trump. Carney agora vai precisar alinhar o partido para as próximas eleições, que vão ocorrer no máximo em outubro. Impopulares e altamente responsabilizados pela alta inflação e pela crise imobiliária do Canadá, os liberais estavam mais de 20 pontos atrás nas intenções de voto em janeiro, ainda que agora estejam empatados com os conservadores. O retorno de Trump à Casa Branca alterou a balança de poder no país, já que muitos canadenses veem o discurso conservador alinhado ao do presidente dos Estados Unidos. E essa edição de Toda Hora fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Às 15 horas eu volto com mais notícias. Até mais.